Suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos Apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde eu vou. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Por suas pisaduras fomos sarados, nosso coração está incendiado. Há uma multidão de filhos apaixonados, clamando: vem ao teu reino. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu amor. Tu és a porta para a vida eterna. Tu és o caminho aonde eu vou. deu crédito quem ouviu, nenhuma aparência nos atraiu. Como um de quem escondem o rosto, ele foi levantado. Todavia o Senhor agradou, ele fazendo enfermar. Levou o pecado de muitos e com os malfeitores foi contado. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. E foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Terá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Verá o fruto do seu trabalho e se alegrará, e se alegrará. Grande é o Senhor, poderoso, digno de todo meu
Paz, irmãos, amém? Então, hoje estamos muito felizes por estar comemorando o Dia dos Pais, né? Vamos lá. Pai não é igual. Pai é diferente e tem lugar especial no coração da gente. Pode. Que entre o primeiro pai. Esse pai, ele é meio desligado. Gosta de mexer no celular. Esse pai vamos ver o que vai acontecer com esse pai. O meu pai gosta muito de celular. Nunca vi nada igual. Eu e meu irmão podem brigar, minha mãe pode chamar, a casa pode até pegar fogo. Ele não sai do celular. O segundo pai é o pai todo certinho, que entre o segundo pai. O meu pai é muito bom, mas ele quer tudo certinho. Dentes escovados, brinquedos arrumados, tem hora para dormir, tem hora para acordar, tem hora para estudar, tem hora para assistir TV. Com meu pai não tem moleza, mas com ele a vida é uma beleza. Agora, vamos ver o terceiro pai. Esse pai, ele é todo animado, gosta de uma bagunça. Meu pai, ele é super animado. Ele brinca com a gente, rola até no chão. Faz piada, é um palhaço. Esse é meu pai. Agora, vamos conhecer o quarto pai. O pai bonzinho, que entre o quarto pai. O meu pai, ele é muito bonzinho. Ele faz tudo o que eu peço. Esse é meu pai. Agora, vamos conhecer o quinto pai. Esse pai, gente, olha, quem tem esse pai é muito bom, hein? Ele faz tudo. Vamos conhecer o quinto pai. O meu pai faz de tudo. O que você imaginar, meu pai faz. Ele ajuda minha mãe quando é preciso, ele lava o carro, ele até cozinha quando precisa. Ele arruma o que está quebrado. Esse é o meu pai. Se vocês precisarem dele, pode chamar que ele vai te ajudar. Agora temos o sexto pai. Esse pai é o pai trabalhador, que trabalha o dia inteiro. Meu pai é muito trabalhador. Ele levanta todo dia bem cedinho e volta ao anoitecer. Mas sempre quando chega, tem um tempinho para conosco. Ele joga videogame e assiste TV. O que eu mais gosto do meu pai é quando ele se apronta para ir na igreja e vamos todos nós juntos. Esse é meu pai. O melhor de tudo isso é que nós temos dois pais, um pai aqui na terra e um pai no céu. Esse sim é um pai amoroso e perfeito, que nos ajuda em toda e qualquer circunstância. Nesse momento, chamo as crianças para estarem louvando. Ouço a porta abrir, passos vendo o corredor, fico a sorrir. É meu pai que já chegou, me chamando.
quer me abraçar. Com carinho vem e declara seu amor. Com saudade sim, pelo dia que passou, me amando com o seu olhar. Pai, você me ensina o que é o amor. Sigo seu exemplo para ser quem sou. Oro todo dia pra Deus te cuidar e comigo sempre estar. Toda minha história, na memória, vai ficar no meu coração. É o seu lugar, meu pai, exemplo de coragem, meu pai, carinho e bondade. Vai por mim, meu pai. My dad, my life, I live it for you. My dad, my dreams, I will stay with you. I love you forever. I love you forever. Meu pai, razão da minha história. Meu pai, presente na memória. Vai ficar no meu coração, é o seu lugar. Meu pai, exemplo de coragem. Meu pai, de bondade. Tu faz por mim, meu pai. E como é Dia dos Pais, nós vamos falar um pouquinho também sobre o pai. Mas essa palavra não é só para os pais, não. Essa palavra é para todos que estão aqui, para toda a família, né? Sabemos que tem pai que faz o papel de mãe e pai, tem mãe que faz o papel de pai e mãe, né? Também para os filhos. Então, que Deus venha nos abençoar através desta palavra. Abra a sua Bíblia em Jó, livro de Jó, capítulo 1. Enquanto vocês abrem, vamos nos colocar na presença do Senhor. Pai, nós estamos na Tua presença, te pedimos a Tua graça sobre este momento, Pai, que nós vamos expor a Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nos desafia, nos exorta nessa noite. Precisamos de Ti, Senhor, precisamos da Tua palavra e que nós possamos, Senhor, ela venha, Senhor, cair em terra boa, para que possa frutificar 30, 60 e 100%, em nome de Jesus. E abençoa a vida dessas crianças que também irão aprender a Tua palavra, as professoras, para que desde já a semente do Evangelho possa estar no coração dessas crianças. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jó, eu acho que muitos de vocês conhecem a história de Jó. É uma história muito sofrida. É uma história que a impressão que dá que não cabe em nós. Quando nós analisamos a história de Jó e trazemos essa reflexão para a nossa vida, show de nós, né? Porque foi sofrida a história desse homem. Eu me lembro uma vez de um pregador que ele pregou sobre Jó, mas pregou, falando sobre a vida de Jó. E depois ele disse no outro domingo, irmãos, que experiência. Domingo passado eu falei sobre Jó, vocês têm que ver o que eu passei esse domingo,
essa semana passei isso, passei aquilo, um sufoco, mas Deus me deu vitória, estamos aqui pela graça de Deus. Aí ele falou, acho que eu vou pensar 2 vezes antes de pregar sobre Jó de novo. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus, aconteceu muita coisinha mesmo na vida dele, mas não chegou nem perto do que aconteceu com Jó. E a Bíblia diz que esse homem é um homem temente a Deus, um homem íntegro, um homem que tinha uma família, ele tinha uma esposa, ele tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Rico. E o que nós podemos trazer essa palavra, essa mensagem para nós como família nesta noite? Eu não vou entrar aqui em todo o livro de Jó, nós não vamos entrar muito na segunda parte, mas vamos ficar com a primeira parte da vida de Jó. Tem algumas lições para nós. E eu quero conversar um pouquinho com vocês, refletindo, né, nessa mensagem, e o tema da mensagem, Jó, um pai observado por Deus. Vou repetir, Jó, um pai observado por Deus. E eu lendo, eu fiquei pensando, Deus está nos observando. Deus tem observado a minha vida como pai. Deus tem observado a sua vida como pai, como mãe, como filhos. Porque nós queremos sim o tapinha na costa, né, nas costas, nós queremos elogio, queremos se aparecer de uma forma, né, aplaudível para os homens. Quem que não gosta aqui de elogio? Precisamos tomar cuidado com os elogios. Mas eu acho que antes de tudo isso, nós precisamos pensar que tem um Deus nos observando. Deus está observando você, chefe de família. Hoje é o dia do chefe da família da casa. Hoje é o dia do provedor. Você, homem, foi levantado para prover o alimento da sua casa. Você, homem, foi levantado para prover o teto da sua casa. Você, homem, também foi levantado para as providências da educação dos seus filhos, dos nossos filhos. Isso é uma responsabilidade muito grande. Mas antes de Jó ser elogiado pelos filhos, elogiado pela sua esposa, ele era observado por Deus. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Então creia que Deus está observando você. E eu estava lendo isso daqui, eu falei, que bênção se Deus pudesse apontar o dedo e dizer, observaste meu servo Gerson? Eu falei isso agora, mas eu estou pensando aqui, Gerson, eu preciso orar mais. Observaste o meu servo Jonathan? É você mesmo, Jonathan. Observaste meu servo Edilson? Observaste meu servo Celso? Deus está observando. Assim como Jó foi observado. Porque Deus, ele é o ontem, o hoje e eternamente. E o que é observar? Eu fui buscar no dicionário, diz assim, tomado em consideração. Gente, que você não fique apegado aos elogios, mas que você possa assim se apegar a Deus. E tentar agradar a Deus assim como Jó agradava a Deus. Então observar é tomado em consideração, que bênção ser tomado em consideração por Deus. Observar alguém é alguém que seja respeitado, examinado atentamente. Deus está nos examinando atentamente. Deus está nos considerando. E eu sei que todos os pais aqui são considerados por Deus, mesmo diante das nossas falhas. Porque aqui foi mostrado alguns tipos de pais. Né? Alguns tipos de pais, outro que trabalha mais, outro que trabalha menos, outro que gosta mais de lazer, outro que gosta menos. Aquele que gosta de ser o chamado, né, o marido de aluguel, que arruma tudo, quebra o chuveiro, está lá.
Tem outro pai que daí chama alguém para consertar. Mas olhando para a nossa vida espiritual, pai, o que está faltando? Eu sei que você tem feito muito para os seus filhos. Eu sei que nós estamos tentando fazer o melhor para a nossa família, para os nossos filhos, mas o que mais está faltando? Porque quando o nosso filho chega para nós e diz, meu pai é um herói, eu fico pensando que, em primeiro lugar, que realmente nós possamos ser um herói, porque estamos de joelhos diante de Deus, diante do nosso Senhor Jesus, clamando o Senhor Jesus, dizendo que Ele é o Senhor da nossa vida. E é interessante que Jó fez isso. E em primeiro lugar, a primeira qualidade observada por Deus em Jó está no verso 8. Leia comigo o verso 1 do capítulo 1 de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Para chamar a atenção de Deus, precisamos ter essas qualidades. Aí vamos ver o verso 8. Diz assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem, repete de novo aqui o versículo 1. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então a primeira qualidade aqui é se desviar do mal. Ser um homem íntegro, temente a Deus. E o que é ser íntegro? Irrepreensível na sua conduta, honesto, incorruptível, boa reputação, completo. Uma pessoa que se comporta, exemplar, honrado, temente a Deus, que procura não fazer nada que fosse errado, se desvia da maldade. Eu sei que isso não é fácil, gente. Nós precisamos da graça de Deus, mas que possamos ficar com essa palavra. Eu quero ser observado por Deus. Que Deus continue observando os pais que aqui estão, mas para que nós possamos agradar a Deus, precisa ser homens e mulheres e filhos que se desviam do mal. E a pergunta fica aqui, será que nós estamos desviando do mal? Ou estamos sendo hipócritas diante de Deus? Estamos sendo uma bela viola diante dos homens, mas diante de Deus as coisas não estão legal. E nós precisamos mudar o nosso comportamento em alguma coisa. E em que nós podemos mudar o nosso comportamento? Nos colocando na presença de Deus, assim como Jó. Um homem temente a Deus. Porque para você desviar do mal, você precisa ser temente a Deus. Para você ser um homem íntegro, nós precisamos estar dedicado à palavra de Deus. Então, a primeira lição aqui, observar as qualidades de Jó. Segundo lugar, veja o verso 3. Veja o verso 3. O verso 3 diz assim: possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas de boi e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Ele era um homem rico, né? Em segundo lugar, é a qualidade de um bom mordomo. Nós vemos Jó aqui, um bom administrador, um homem rico. Não era desculpa dele dizer que não tinha tempo de oração. Não era desculpa dele dizendo que não tinha tempo para ter intimidade com Deus, porque é um homem que tinha muitos empregados. Diz a palavra de Deus, se fosse nos dias de hoje, talvez um empresário grande, rico, e talvez nós ficamos nessa desculpa. Não dá tempo de estar na igreja, não dá tempo de ler a palavra, não dá tempo de ter comunhão com Deus, não dá tempo de ter essa integridade com Deus. E Jó está dizendo para nós nessa noite, dá tempo sim. Porque quando nós somos observados por Deus, vem a prova que vier, vem adversidades, que venha o vendaval, você estará pronto para aguentar tudo isso. Assim como Jó.
Então Jó era um homem rico, era um homem que tinha tudo para não ter tempo para Deus, mas ele conseguia conciliar tudo isso. Quando nós lemos a vida de Jó, nós entendemos que o coração de Jó não estava apegado ao dinheiro, não estava apegado às coisas materiais. Jó não está sendo exortado por Deus aqui. Havia um homem lá em Uz, um homem muito rico, mas um homem não fiel a Deus. Um homem que estava apegado aos seus bois, às suas jumentas, aos seus carros, às coisas desse mundo. Um homem que não tinha tempo para Deus. E homens desse jeito tinha muitos. E tinham muitos, tantos, muitos que nem foram colocados aqui na Bíblia. Não compensava gastar folha. Para quê? Mas você foi colocado aqui, nesse momento, para ouvir essa palavra. Porque foi Deus que criou a tua família. Foi Deus que construiu a sua vida, a sua história, o trabalho onde você está, a vida que você leva, onde você chegou, por tudo que você passou. E Deus está dizendo que nós somos filhos dele, todos nós que aqui estamos, e ele está dizendo para nós que é possível sim conciliar o nosso trabalho com a intimidade com Deus e também com o lazer com a família. É possível, porque aqui nós vemos um homem rico, um homem poderoso da época que talvez nenhum de nós chegamos perto aqui ao dinheiro, ao poder, à riqueza que Jó tinha. Mas mesmo assim, era um homem íntegro diante de Deus, ele conseguia conciliar tudo isso. Em terceiro lugar, veja o verso 4. Seus filhos iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Gente, eu fiquei lendo isso, achei maravilhoso. Em terceiro lugar, a qualidade observada por Deus, ele ensinou a união, ele ensinou a comunhão, ele ensinou a paz, ele ensinou a felicidade aos seus filhos, ele tratava todos os seus filhos de modo igual. Nós temos 2 filhos, 1 filho, 3 filhos, 4 filhos. Quem tem mais de 6 aqui, erga a mão? Não tem ninguém. Às vezes não sabemos como conciliar essa paz, essa união dentro da casa. E vocês sabiam que as intrigas, as brigas começam dentro da casa. Já começou com Caim e Abel lá na criação do mundo. Já depois vem com a questão de Isaac, os filhos de Isaac, Jacó e Esaú. Depois vem com os filhos de Jacó, o próprio José foi vendido pelos seus irmãos. Davi teve problema com o seu filho Absalão. Você vê muitos problemas na casa, mas aqui você vê um homem que ensinou a união e a paz aos seus filhos. Tanto é que eles faziam um rodízio na casa das pessoas. Olha, segundo o churrasco é em casa. Vamos comer todo mundo junto. Terça-feira na minha casa. Quarta-feira na minha casa. Quinta-feira na minha casa. E aqui nós estamos falando de uma cultura machista, mas as 3 irmãs não ficavam de fora. Eram filhos unidos. Um homem rico, um homem que tinha muitos afazeres, mas não deixou de temer a Deus, um homem íntegro e um homem que sabia cuidar muito bem dos filhos, trazendo união e paz dentro da casa. Pais que aqui estão, faça isso. Leve a sério as conquistas dos seus filhos. Leve a sério. Cada passo, cada conquista, vibre com seus filhos. Quando é preciso chorar, chore com seus filhos. Mas vibre. Quando seus filhos estiverem fazendo a sua primeira casa, a casa deles, vá sempre visitá-los. Mas não é visitar depois de pronto, não. Visitar na construção, no alicerce. Acompanhe o projeto dos seus filhos. Acompanhe os pedreiros que estão trabalhando com seus filhos. Você não sabe como isso tem algo maravilhoso. Sabe o que é o difícil? É o filho estar lá conquistando e tentando e lutando. E isso já começa na escola, quando criança vai crescendo, as coisas vai progredindo. E os pais acabam não tendo tempo para os filhos, mas aqui nós vemos um pai
que uniu os filhos estavam juntos e com certeza os pais estavam juntos. Jó também, a mãe, estavam junto com esses seus filhos. A Bíblia não comenta os detalhes, mas era uma família unida. Pai, o jantar vai ser na casa de fulano, vem cá, pai. E ali eles iam fazendo esse rodízio, um na casa do outro, uma família unida, irmãos unidos. E hoje a gente vê uma briga dentro da família, gente. Tem que parar com isso. As famílias precisam ser exemplos. E muitas vezes eu vejo o pessoal falar, olha, eu considero irmãos mais chegados, pessoas lá de fora que eu nem conheço, mas meus irmãos de sangue. Não é assim. Aqui nós vemos 10 filhos unidos, tanto é que quando veio o vendaval, quando Deus permitiu essa provação na vida de Jó, e o vendaval derrubou a casa, matou os 10 filhos no mesmo dia. Esse tornado matou os 10 filhos no mesmo dia. Jó e a sua esposa enterrou os 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres no mesmo dia. Estavam unidos. Não tinha inveja. Não tinha o olhar do pai e da mãe melhor para um filho e não para o outro, mas aqui nós entendemos o verso 3, o verso 4. Seus filhos iam à casa um dos outros. Seus filhos iam à casa um dos outros. Seus filhos iam à casa um dos outros. Que seja pedagógico para a tua vida. E faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs, e comeram e beberam com eles. Aqui nós vemos um pai que manteve a união na sua casa, nos seus filhos. Tome cuidado. Eu vejo famílias sofrendo com essa questão do olhar, da inveja, da separação, da escolha por um filho, deixa outro. Não, é tudo por igual. É lógico que há um amor maior por aquele filho que está passando por um problema mais grave, vamos dizer assim. Mas não deixa de ser um amor acima do outro que está indo bem. Por isso que eu digo, tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É algo sério, gente. Precisamos unir a nossa família. E essa união vai ser através do teu olhar. Não o olhar de outra pessoa, mas filho, que bom, filho, que você conquistou, que bom que você conseguiu. Filho, que bênção, participa da vida do seu filho. Ele está esperando a sua opinião, pai. Ele está esperando a sua opinião, mãe, porque a opinião das pessoas lá fora não vale muito para ele. O que vale é você, porque seu filho quer que você, pai, sinta orgulho dele. Eu sei isso porque quando eu fiz a minha casa, eu queria ver toda a minha família lá. Que chato que um dia o seu filho chegar para você no silêncio e falar, pai, o caminhão da mudança está aqui. E você, pai, falar assim, mas para onde tu vai, filho? Eu vou embora para minha casa. Mas já? Falei, já, pai. Já construí, está pronto. E às vezes os pais não estão nem sabendo o que está acontecendo na vida dos filhos. Mas Jó era rico. Jó tinha que cuidar de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso as pessoas ao seu serviço, muitos empregados. De maneira que este homem era o mais rico do Oriente. Mas ele tinha tempo para os filhos, para unir os filhos. Para que os filhos pudessem fazer esse banquete maravilhoso. Em quinto lugar, veja o verso 5. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó, reunia Jó, reunia Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, não para trabalhar, não para cuidar de empregado, não para ver as jumentas, mas ele levantava de madrugada para ver seus filhos, oferecia sacrifício, oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, 10 holocaustos,
pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Não era apenas um dia, não era só no dia dos pais, não era só naquele dia especial, mas Jó diz a palavra de Deus que sempre ele levantava de madrugada, ele colocava os seus filhos diante de Deus. Às vezes nós colocamos pessoas estranhas em primeiro lugar. Não, gente. A nossa oração em primeiro lugar é a nossa família. Não ore para o seu pastor antes de orar pela sua família. Não ore para os presbíteros da igreja antes de orar pela sua família. Não ore para as outras pessoas antes de colocar a tua família no altar, porque a igreja é constituída de família. E se a família está bem, a igreja vai bem. Fica um desafio aqui, para que vocês, pais, se puderem juntos, ou individual ou juntos, se colocarem na presença do Senhor e santificar a vida dos seus filhos. Vocês já pensaram em chamar os seus filhos na sua sala e dizer assim: filhos, eu quero dizer que sou orgulhoso de vocês. Eu quero dizer que eu amo. Mas eu quero dizer também, não saia dos caminhos do Senhor. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Ele tem o melhor para a tua vida. Não blasfeme contra Deus. Não diga que Deus não existe, porque Ele é bom. E nós, às vezes, temos facilidade de chamar a atenção dos nossos filhos para coisas tão banais. Mas muitas vezes não chamamos, reunir os filhos. Chega aqui, filho, vamos oferecer sacrifício a Deus nesse momento. Só que hoje você não precisa mais oferecer sacrifício. Hoje é só você se ajoelhar diante do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele foi o nosso sacrifício na cruz do Calvário. E diga assim: vamos nos ajoelhar. Filho, que Deus abençoe a sua vida nos estudos. Que Deus abençoe a sua vida no seu casamento, no namoro, nas suas amizades, no seu trabalho. Que Deus abençoe você em tudo, em tudo, em tudo. Nós estamos aqui, meu filho. Mas Deus possa estar em primeiro lugar em nossas vidas. E é interessante que Jó reuniu os seus filhos para santificar. Por favor, coloca aqui Deuteronômio, fazendo um favor, capítulo 6, verso 7. Pode colocar na Nova Tradução Linguagem de hoje. Deuteronômio, capítulo 6, verso 7. Onde é uma ordem de Deus para que nós possamos ensinar os nossos filhos, santificar os nossos filhos já desde o berço. Que nós possamos não só olhar para os nossos filhos na vida profissional, no sucesso profissional, mas também na sua vida espiritual. E é interessante que Jó estava interessado na vida espiritual dos seus filhos. Jó se levantava de madrugada para santificar os seus filhos. Vamos ler todo mundo junto, que diz Deuteronômio 6:7. Você as inculcarás a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Amém? Andando pelo caminho. Aproveita a falar de Deus para o seu filho. Coloca um versículo lá no batente da porta. Que nós possamos inculcar os nossos filhos, não só com a nossa profissão, que ele venha aprender a sua profissão, mas também que ele venha aprender a palavra de Deus. É isso que vai abençoar o futuro dos nossos filhos. Mas em quinto lugar, veja o verso 6, que diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Aqui dá a entender uma reunião nas regiões celestiais. E o verso 7 diz assim: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Veja o verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus. Sabe o que é debalde, gente? Inutilmente. Ele teme a ti, Satanás falando para Deus, porque ele tem grana. Ele teme a ti porque ele tem saúde. Ele teme a ti porque ele está bem protegido. Veja o verso 10. Acaso o Senhor não cercasse com sebe? Acaso o Senhor não cercasse com uma cerca feita de arbustos?
Será que o Senhor não está protegendo Jó, a ele e a sua família? A sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Agora olha que Satanás diz no verso 11: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E veja o verso 12: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Em quinto e último lugar, qualidade observada por Deus, Jó tinha uma fé extraordinária. Uma fé extraordinária. A sua fé não estava depositada em seus bens materiais. A sua fé não estava depositada em aquilo que Deus fez por ele, mas aquilo que Deus é. E ele é tudo. Sabe, gente, eu vejo pais tão criança na palavra, tão bebês ainda, que não entende isso, mas Jó entendeu. E Satanás faz um desafio com Deus, porque Deus está dizendo aqui: observaste o meu servo Satanás, já que estava rodeando a terra? E Satanás diz assim: observei sim. Mas sabe por que ele é bom? Sabe por que ele teme a ti? Sabe por que ele te adora? Porque ele tem tudo o que ele precisa. Agora tira tudo isso para ver se ele vai te adorar. E Deus conhecia o coração de Jó. Deus conhecia o coração daquele pai. E Deus permite essa prova na vida de Jó, que nós muitas vezes não entendemos. Então, pais, famílias que aqui estão, se nós queremos realmente ser sustentado e aguentar firme o dia mau, o dia difícil da vida, a família precisa estar unida. Os filhos precisam estar unidos. Mas, além de tudo isso, a nossa fé precisa estar depositada em Deus. Um pai que tinha a sua fé totalmente depositada em Deus. E diz a palavra de Deus que o Senhor permitiu a morte dos seus 10 filhos. O Senhor permitiu uma doença sobre a vida de Jó. Uma doença terrível. O Senhor permitiu a perca de todo o seu bem material. O Senhor permitiu 3 amigos ali acusando Jó o tempo todo. E Jó se coçando, Jó estava fedendo naquele momento, perdeu tudo. Mas ele diz: nu eu vim para esse mundo, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Um pai que amava a Deus acima de tudo. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 6,33, buscar o Senhor em primeiro lugar. Não é os filhos, é Deus. Porque é o amor de Deus em nossas vidas que vai nos ajudar a criar os nossos filhos. É o amor de Deus em nossas vidas que nos vai dar sabedoria para que nós possamos ensinar os nossos filhos. É o amor de Deus em nossa vida que teremos sabedoria suficiente para cuidar da nossa casa, do nosso lar. É só através do amor de Deus. E Jó, sem entender nada, ele passa todo o seu livro, talvez até perguntando: por que, Senhor? Por quê? Mas Deus estava no controle de tudo. E dá uma olhadinha, dá uma espiadinha lá em Jó 42, bem no finalzinho. E lá você vai ver a confissão de um pai. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Pai, se nós queremos ter uma vida próspera, abençoada, nossa família abençoada, eu estou dizendo que não vai acontecer o que aconteceu com Jó. Deus trata cada família, cada um, do seu jeito peculiar. Mas Deus está no controle de tudo. De tudo. Então não tenha medo de entregar sua vida a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então respondeu Jó lá no finalzinho: bem sei que tudo podes, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, quem sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito: eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E aqui Deus restaura a vida de Jó.
Deus restaura a prosperidade de Jó. E o verso 10 diz assim: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Interessante que os animais, os bois, as jumentas, os camelos, ele teve em dobro, mas os filhos não foram 20, foram 10, porque filhos é filhos e sempre será filhos. Porque os filhos de Jó estavam morando com o Senhor, e agora Deus concede com a mesma mulher mais 10 filhos. Chamou o nome da primeira Gemima, verso 14, e da outra Quésia, e da terceira Querem, Apuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. E o seu pai lhe deu herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos. Depois disso, Jó viveu 140 anos depois dessa aprovação. E viu seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. E então morreu Jó, velho e farto de dias. Aleluia. Se eu encerrasse essa palavra na aprovação de Jó, ia ficar meio vago. Mas eu quero dizer que Deus está no controle de tudo. E que Ele possa continuar observando cada um de nós. E que você possa, a partir desse momento, também olhar para cima e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a Tua vontade. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus. Pai, agradecemos, Senhor, pela vida dos pais que aqui estão. Agradecemos, Senhor, pela vida das famílias que aqui estão. Pai, Tu sabes o quanto nós somos limitados. Tu sabes, Senhor, o quanto nós somos apegados muitas vezes em algo que não tem valor, Pai. Mas em Teu nome nós pedimos que o Senhor nos dê força, Senhor, para que nós possamos olhar para Ti, Senhor. Conserta, Senhor, o nosso altar, o nosso coração diante de Ti, Senhor. E que nós possamos dar exemplo para os nossos filhos. Exemplo, Senhor, que mesmo trabalhando, mesmo lutando com a vida, mostrar para os nossos filhos que nós temos, não é sobra de tempo, mas é a primícia, Senhor. Primícia de ter intimidade contigo, Senhor. Mostrar para os nossos filhos que é possível conciliar a nossa vida secular com a nossa vida espiritual. Mostrar para os nossos filhos, Pai, o quanto nós somos bons mordomos, bons administradores, Senhor, porque o Senhor tem nos dado sabedoria, Pai. Mostrar, Senhor, para a nossa família, Pai. Mostrar para a nossa família, Senhor, mesmo nos momentos difíceis, que o Senhor é tudo em nossa vida, Pai. O Senhor é tudo, Pai. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a sua fé. Jó perdeu tudo, mas continuou firme olhando para Deus. E o Senhor acrescentou em dobro. O Senhor lhe deu mais 140 anos de vida e vida em abundância, Pai. Conserva as famílias que aqui estão, Pai. Não deixa, Senhor, Satanás encontrar brechas, Senhor. E que o Senhor possa olhar para nós e dizer que o Senhor está nos observando, está se agradando de nós, Pai. Não pelo nosso mérito, mas pela graça do nosso Senhor Jesus. Que a Tua graça, a Tua sabedoria seja derramada em cada pai, em cada mãe, em cada filho aqui, Senhor. Para que essa família seja unida, para que essa família possa estar debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, toda minha força e entendimento quero dedicar. O meu lar a ti. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a ti, o nosso futuro para te servir, com toda a minha força e entendimento quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações, todas as nações. Declare: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero chamar aqui os presbíteros que irão nos auxiliar na ceia do Senhor.
vamos, enquanto o Jonatas chega, vamos ler 1 Coríntios capítulo 10, verso 16 a 17. Todo mundo junto, tá bom? Vamos lá? Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Amém? Estamos aqui nesse mesmo amor, nessa mesma visão, e esse pão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Oremos. Pai, nesse momento nós nos colocamos na Tua presença, Pai. Te pedimos a Tua graça, te pedimos a Tua bênção sobre os elementos da ceia, Pai. O pão representando o Teu corpo, o cálice representando o Teu sangue, Pai. O Teu sacrifício na cruz do Calvário por nós, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor venceu a cruz, o Senhor ressuscitou e o Senhor está presente, Pai. Deus, abençoa cada irmão e irmã que estará participando da ceia, Pai. Abençoa todos, Senhor, de modo geral, que aqueles que ainda não estão participando possam um dia também estar participando, Pai. O Senhor nos convida a participar, o Senhor nos convida a sentar na Tua mesa, Pai, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo limitados, o Senhor nos convida, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado nessa comunhão, nesse momento. Comunhão contigo, mas também comunhão com os irmãos. Obrigado, Senhor. E obrigado por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que é de outra igreja evangélica, está em comunhão com Jesus, sua igreja, com a sua comunidade, também está nos visitando, você é convidado, né? Você que é batizado, fez sua pública profissão de fé, você está convidado também a participar da ceia conosco. Então, aqueles que irão participar, eu peço que se coloque de pé nesse momento. Enquanto os irmãos estarão entregando, nós estaremos louvando a Deus. Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o Teu sangue que por nós pecadores Ele verteu. Sim, neste sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante o seu Deus hoje estão. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Sim, nestas chagas a pureza para o mais pobre pecador, porque mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve,
a te confessarmos e seguirmos na tua luz. Tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha desse amor. Onde mais alto que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Sim, deste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Todos pegaram? Ninguém foi omitido? Não? Ah, não. Ok. Tá. Mais alguém? Todos? Como é bom essa comunhão, né? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, sabendo por tudo que Ele ia passar, todo o seu sofrimento, Judas também estava com Ele nesse momento, mas Ele convidou todos à mesa, deu graças, partiu o pão representando seu corpo na cruz do Calvário e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, comei dele em memória de mim. Fazei isso. Semelhante modo, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele também, em memória de mim. Oremos com o presbítero. Senhor, continuando em Tua presença, nesse dia tão maravilhoso, Senhor, nesse dia que estava escrito, desde o dia que nós fomos colocados no ventre da nossa mãe, Senhor. Amém, Jesus. Com a Tua graça, com o Teu amor, aleluia, com o Teu perdão, Senhor. O maior Pai do mundo, aquele Pai que amou a humanidade de tal forma que enviou seu Filho único para morrer pelos nossos pecados, Senhor. Amém, Jesus. Para nos enviar o Salvador do mundo. Aleluia, Senhor. Enviar a salvação, Senhor. Sim, meu Pai.
seu corpo esmagado, massacrado, seu sangue vertido na cruz do Calvário, Aleluia. Senhor, para nos lavar de todo o pecado, Senhor. Aleluia, Senhor. Nesse momento celebramos a Santa Ceia do Senhor, Senhor, pelo teu corpo, pelo teu sangue, Senhor. Amém. Jesus. Nos humilhamos, nos rendemos a ti, Senhor. Aleluia. Sabendo que a graça, o amor e o perdão, Senhor, não merecemos, mas pela graça, Senhor, não merecemos, mas pelo teu amor, pelo teu Filho amado, enviado, Senhor, por ti, nos remiu, nos lavou, e em nome de Jesus somos salvos. Amém, Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos aplaudir o Senhor por essa comunhão. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Pode sentar. Deus abençoe. Pode sentar, queridos. Convido agora, primeiramente, agradecemos a todos aqui presentes e principalmente para todos os pais. Queria convidar os pais que viessem aqui à frente e chamar a Tia Nice para fazer uma oração, e as crianças que vão estar entregando a lembrancinha para os pais. Todos os pais que estiverem aqui na igreja, por favor, vêm aqui na frente. Irmãos, vamos nos colocar em pé? Vamos estar orando? Vamos estar agradecendo a Deus por esse momento tão especial, por esse altar, nesse momento estar tão colorido, né? Vamos fechar nossos olhos, vamos agradecer a Deus. Nosso Deus, nosso querido Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial, por esses pais, Senhor Deus, no teu altar. Literalmente no teu altar, Senhor. Nesse gesto, Senhor Deus, queremos declarar que colocamos esses teus filhos aos teus pés, Senhor. Além de serem provedores, ó Pai, provedores do seu lar, da sua casa, da sua família, Deus querido e Deus amado, nós suplicamos que aqui estejam, Senhor, verdadeiros sacerdotes, Senhor Deus, verdadeiros Jós, ó Pai, que busquem da tua presença para a sua família, que coloque, Senhor, a sua família na tua presença, Senhor Deus. Que santifique, Senhor Deus, a sua casa. Para isso, Senhor Deus, nós suplicamos que o Senhor os encha, que o Senhor os encha da sabedoria que vem dos céus, ó Pai, para cada um conduzir a sua casa, a sua família. Sabemos, Senhor, que vivemos tempos difíceis, mas nós cremos na provisão que vem de Ti, Senhor, porque Tu és o Deus, o mesmo Pai que sustentou no passado e continua sustentando, Senhor. Por isso nós invocamos a Tua santa presença, Senhor, na vida de cada filho Teu que está aqui nesse momento, nesse altar, Senhor. Que saiam revestidos, Senhor Deus, cheios, Senhor Deus, da unção que vem do Senhor. Sabemos que somos frágeis como seres humanos, mas temos um Deus forte e poderoso, que capacita cada um, Senhor. Abençoa-os, ó Deus, na sua segunda-feira, que logo virá com tantos projetos, com tantos afazeres, Senhor Deus, que o Senhor esteja na tua onisciência, na tua presença poderosa, revestindo a cada um para o seu dia de trabalho, Senhor. Aquele que porventura estiver sem trabalho, Senhor, que o Senhor, na tua providência bendita, Senhor Deus, esteja dando a direção para esse chefe de família, Senhor Deus. Ó Pai, seja Tu mesmo que conduza, ó Pai, esses veículos que está na mão desses Teus filhos, Senhor. No caminhão de um carro, que seja Tu mesmo que dirija, Senhor. Seja Tu mesmo que conduza os Teus filhos na sabedoria que vem do Senhor, ó Pai. Guarda-os, livra-os de tudo mal. Que os Teus anjos acampem, Senhor, ao redor dos Teus filhos, ó Pai. E que ao chegar no lar, Senhor, possa encontrar um lar aconchegante, Senhor Deus, onde reine da Tua paz, da Tua alegria, da harmonia que vem dos céus, ó Pai. É essa a nossa súplica, é esse o nosso pedido, Senhor. Porque com a Tua direção, com a Tua palavra, Senhor Deus, sendo, ó Pai,
vivida, vivenciada dentro dos nossos lares, das nossas casas. Nós sabemos que tudo isso é possível, Senhor. Por isso, reveste, Senhor Deus, os nossos chefes de família nesse momento, Senhor, para que eles saiam, Senhor, muito melhores, Senhor Deus, nessa noite, e que essa palavra frutifique em cada coração, Senhor. É o nosso agradecimento, é o nosso, Senhor Deus, toda a nossa gratidão no teu altar nessa noite, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e vamos estar nesse momento ministrando a bênção. Que o amor de Deus, nosso Pai, Pai de amor e poderoso, que a graça do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja, irmãos, na comunhão, na presença da comunhão, na ação bendita da comunhão do Espírito Santo, na vida de cada pai, na vida de cada família representada aqui nesta noite, na vida da nossa igreja e na vida de todas as igrejas que propagam, que falam a palavra do Senhor em toda a face da terra. Amém. Amém. Queremos agradecer a todos os irmãos, né, que estão presentes, as nossas visitas. Queremos agradecer, agradecemos a Deus por esse altar tão colorido, com tantos pais. Não contei, mas tem vários, né, Vânia? Tem bastante. Louvamos a Deus. E queremos convidá-los para um momento social ali no nosso salão. Será um prazer receber a todos os irmãos. E que Deus continue os abençoando e uma semana maravilhosa para todos, em nome de Jesus. Sustância no salão social.